Boa noite a todos. E mais uma vez aqui estou. Para mim é um privilégio ocupar esse espaço. E como o Luiz lembrou, a reflexão que me veio é que não importa se nós estamos aqui há 40 anos, 30, 20, 10, a 1 ano, a 6 meses, a beleza da doutrina espírita e a beleza desse espaço que começou com Allan Kardec. Foi Allan Kardec que começou as reuniões abertas para todas as religiões, não eram centros espíritas, não eram religiões espíritas, até porque o esclarecimento do espiritismo é para o encarnado, independente do credo, né? E a beleza desses nossos encontros é que nós estamos aprendendo juntos ao mesmo tempo. Como eu já disse aqui várias vezes, o momento em que eu preparo a palestra, eu também entro em crise interna, em contradição interna, porque a gente, até na busca de conhecer, de revisitar a doutrina, para compartilhar o conhecimento, a nossa reflexão é mais profunda. E a diferença de quem está há mais anos na estrada do Espiritismo, ao menos daquele que coloca em prática, é que a reflexão e a compreensão vai mudando com o passar dos anos. Porque o que nos ensina de verdade a doutrina é a prática. As letras, os livros, as palestras, elas são o início, porque se ficarem só na palavra, se ficarem só na reflexão, elas se tornam vazias e elas acabam se igualando a outras religiões que têm dogmas. E o Espiritismo não traz dogmas. O Espiritismo traz ensinamentos, traz conceitos, traz todo um conhecimento que foi materializado por Allan Kardec com o passar das décadas e dos séculos. Outros espíritos ajudaram a atualizar a compreensão, a trazer para os dias de hoje, como o próprio Karl-Barth-Schutel, seja nas obras de Karl-Barth como encarnado, ou seja nas obras de Karl-Barth como desencarnado, que também o grupo mediúnico dessa casa traz, e a beleza do trabalho de Karl-Barth, que há 120 anos ele fundou o Centro Espírita Os Amantes da Pobreza, que hoje é o Centro Espírita Clarim, fundou a Editora Clarim, que existem até hoje, e espírito desencarnado, coordenador da Colônia Alvorada Nova, ele inspirou o Sr. Abel Glasser, que está nos ouvindo remotamente, vibrando conosco, porque ele já está cansado, 92, 93 anos, ele mora na saúde, é uma viagem vir até aqui, né? Mas inspirado por Karl-Barth em uma reunião mediúnica há mais de 60 anos, Karl-Barth pediu para ele, crie um trabalho voltado para crianças. E hoje nós não temos 120 anos como o trabalho que Karl-Barth fundou em Matão, que existe até hoje. Nós temos 63 anos. Mas hoje o complexo assistencial Karl-Barth-Schutel é maior em espaço físico do que o trabalho de Karl-Barth-Schutel em Matão, que nós já fomos lá, já levamos nossa caravana aqui da casa e nós até estamos planejando novamente marcar uma visita para quem quiser conhecer, porque é marcante. Como eu estava lembrando outro dia com um colega, é tão marcante a gente conhecer, como nós já fomos no Père Lachaise, em Paris, para conhecer o túmulo de Allan Kardec, como conhecer o túmulo de Karl-Barth-Schutel. E nós sabemos que nós não somos ligados, né, à materialidade de um túmulo, de um cemitério, mas é emocionante a gente ver o marco deixado por aquele espírito quando passou pela materialidade. Bom, o tema de hoje se liga a 3 temas do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eles se concatenam como degraus de uma mesma escada. E quando a gente visita esse capítulo, a primeira frase que nos vem
ela traz um aperto no coração, que é: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aí a gente pensa, como assim muitos são chamados e poucos escolhidos? É como se tivesse uma festa que Deus marcou e chamou todo mundo, só que somente alguns poderão entrar nessa festa? E aí vem a pergunta: mas nós fomos convidados para essa festa? A gente tem passe livre? E hoje a gente vai entender que essa frase, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, não é para nos trazer aflição. Muito pelo contrário, é para nos trazer um alento. E nós vamos compreender agora. Esse chamado é universal, é para todos na face da terra. Ninguém é excluído, seja o crente, o descrente, seja o ignorante, o sábio, seja aquele que já avançou muito do que nós tanto batemos a tecla na reforma íntima, ou seja aquele que, como muitos de nós, continua errando muito e sem parar. Mas então, como é que é feita essa escolha? Qual é a peneira? Existe uma peneira? A peneira somos nós mesmos que escolhemos. Nós nos escolhemos para esse chamado geral. Eu vou dar um exemplo. Vocês imaginem que uma escola muito conceituada, gratuita, ela vai ser inaugurada nos próximos dias aqui no bairro, então ela divulgou por todo o bairro, para todo mundo. Alguns ou muitos vão se matricular. Quem se matricular vai assistir às aulas, vai fazer as lições de casa, vai estudar nas férias, vai se empenhar. E no final do ano, alguns vão passar de ano. E alguém pode perguntar: mas quem escolheu esses que passaram de ano? Foram eles que se escolheram. Foram eles que foram lá atendendo ao chamado com os pés, não com a boca, se empenharam, estudaram, não faltaram, estudaram nas férias. E é essa a escolha que Deus nos dá. A escolha é nossa. É um alento porque a vaga está reservada para todos nós. Ninguém pode tirar essa vaga de nós. Nós é que podemos, por livre-arbítrio, e é uma das lições da doutrina espírita, o nosso livre-arbítrio, escolher não aceitar o convite, não aceitar o chamado, não ir procurar a facilidade dessa escola maravilhosa, gratuita, que vai inaugurar aqui, e continuarmos elevando a nossa vida. E aí nós chegamos no primeiro ponto dos 3 desse capítulo, que é outra fase também difícil. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. O que é que me dá o passe livre para entrar no reino dos céus, então? Nem todo o que diz Senhor, Senhor. É uma crítica de Jesus a quem passa a vida orando? É uma crítica de Jesus a quem passa a vida falando em religião? Não. O que ele está dizendo é que não basta apenas orar, não basta conhecer de cor todas as orações que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, conhecer os horários das reuniões, citar com facilidade os capítulos do Evangelho e chegar em casa e maltratar os seus familiares. Não basta falar em caridade e não emprestar a mão para o vizinho que está pedindo ajuda. Não basta falar em perdão e passar 20 anos com mágoa de alguém. Então, a diferença está entre a fé que fala
e a fé que faz. É aquela falha que nós espíritas, com grande facilidade, ingressamos sem raciocinar. A gente às vezes vem na reunião das quartas-feiras, na palestra, no automatismo. A gente faz o evangelho no lar no automático também. A gente faz até a oração no automático, como se fosse uma coisa da rotina da vida. E a gente aprende que tem que entrar na rotina da vida sem colocar religião. Só que não pode ser no automático. A gente tem que fazer as coisas racionalmente. E aí vem a reflexão principal. Nós não podemos trocar, principalmente espíritas, a transformação pela informação. Com muita facilidade nós achamos que espiritismo, ouvir uma palestra, ouvir o palestrante muitas vezes sem prestar atenção, tomar um passe, sair daqui leve, flutuando e chegar em casa. Só no caminho para casa nós já esquecemos da palestra, ou nós ouvimos a palestra sem introjetar nada, sem refletir nada, sem trazer nada da palestra para a nossa rotina, e acordamos no dia seguinte e voltamos do mesmo jeito que chegamos aqui na casa espírita. Aí vira um trabalho, é até duro falar inútil, para os mentores que estão aqui no nosso lado. E para quem tem a mediunidade de evidência, ou até de intuição, a sala está cheia de mentores, não só cheia de espíritos que nos acompanham, não só cheia de nossos próprios mentores, mas mentores da equipe espiritual, que estão aqui para nos trazer tranquilidade, para nos trazer equilíbrio, até para que o ambiente seja acolhedor, para que nós queiramos voltar aqui sempre. E não é voltar aqui sempre somente para encher a plateia de público, para agradar o Centro Espírita Irmã Sheila. É voltar aqui sempre para que, como a água que bate na pedra, não é? Com o tempo acabe por causar transformação na gente. Mas nós sabemos que nós podemos passar uma vida inteira nos enganando, como nós sabemos e ouvimos em livros espíritas, ouvimos em palestras, que tem regiões do umbral onde tem espíritas, que só quando desencarnaram viram o quanto se enganaram durante toda uma vida. Agora, qual a beleza de nós sabermos que a vida não termina no túmulo? É que nós teremos outra chance para aqui retornar, mas com a vantagem de nós termos essa doutrina. E não quer dizer que nós somos melhores ou estamos em melhores condições que os evangélicos, que os católicos, os budistas, os shintoístas. Vamos pensar nessa nossa encarnação e que certamente nós precisamos desse esclarecimento. Nessa encarnação, e nós chamamos dessa encarnação atual que estamos vivenciando, que é a última que estamos tendo, a nossa melhor encarnação. Chegamos até aqui merecendo essa encarnação. Mas notem que nós estamos precisando desse esclarecimento de uma doutrina que nos traz o conhecimento pela lógica, e pela lógica nos leva a não duvidarmos do que está sendo dito, diferente de uma doutrina que traz dogmas. Quando é dogma, você não duvida, você aceita e acabou. Ou você muda de religião. E, em verdade, as religiões são como se fosse um catálogo para a gente escolher. A gente acaba escolhendo a religião que mais se adequa ao nosso modo de ser. Tanto que tem pessoas que saem do catolicismo e vão para o espiritismo, que saem do espiritismo e vão para a Umbanda, saem do budismo e vão para o catolicismo. Não há o que criticar, não há o que julgar. Mas se nós estamos aqui, tendo essa oportunidade de uma doutrina que nos esclarece o tempo todo, e o tempo todo nos incentiva a mudar, vai chegar uma hora que, quem sabe, nós nos animemos a mudar mesmo. Sabendo que até o último momento, antes de entrarmos na cova, modo de falar brincando, é momento de mudança, é momento de nós buscarmos melhorar um pouco. Mas por que não buscarmos logo? Porque não é porque nós falamos com orgulho, olha, estou aqui há 40 anos, não quer dizer nada.
Não quer dizer nada, porque nós podemos aqui estar há 40 anos perdendo o nosso tempo, nos enganando, entendeu? Eu posso estar me enganando, eu posso, com muito esforço, buscar transmitir essa doutrina que mudou a minha vida, ao menos eu acho que mudou. Eu gosto de dividi-la com os outros, mas quem sabe eu desencarne e veja, não, pera, se você se enganou esse tempo todo, você pode ter ajudado os outros, mas você não se ajudou. Você voltou o mesmo que você era. Teimoso, materialista, egoísta, egocentrista, chato. Não é verdade? E o maior desafio que nós temos é a autocrítica. Pergunte ao seu marido, ao seu namorado, à sua namorada, ao seu filho, ao seu pai, se você aceita crítica, ou se você sabe quem você é. Uma vez, quando eu era adolescente, um amigo mais maduro que eu perguntou, Aécio, como é que você é? Eu tinha 15 anos, eu falei, como assim, como é que eu sou? Eu não tinha ideia quem eu era. E tem gente que com 15 anos é maduro, não é verdade? Eu fui aprender quem eu sou, acho que com 30 anos ainda estou aprendendo. É difícil a gente encarar nossos defeitos. A gente geralmente olha no espelho e a gente encara o nosso eu idealizado por nós. E para a gente ouvir crítica de quem a gente ama, principalmente, a gente não ouve, a gente acha que a pessoa está exagerando. E é esse o ensinamento principal da doutrina espírita, a gente ter humildade, não só para compreender esses ensinamentos, para entender que Jesus veio aqui, não foi para trazer ensinamentos que estão fora do nosso alcance, mas isso é Jesus, ele está bem longe da nossa frente, quem sou eu para tentar mudar? Não, nós temos que mudar. Porque senão nós podemos passar bilhões de anos estacionados, sabendo aqui, aprendemos da doutrina, que a gente não volta para trás, mas a gente pode passar séculos estacionados. Voltando depois, com um espírito 80, 90 anos de encarnação não é nada. Mas nós que estamos aqui é sofrido chegar aos 60, 70, 80. Você desencarna, provida o mentor. Vixe, de novo, ó, se eu não dou nada. Agora você vai passar um tempo aqui na colônia espiritual, estudando, aprendendo, e para voltar. Olha o desânimo. E nós sabemos que os espíritos que são trazidos aqui para ouvir com a gente as palestras, e que são trazidos aqui, que estão em nossa casa, às vezes nos perturbando, nos desequilibrando, eles invejam nós estamos encarnados. Sabe por quê? Porque eles sabem que só encarnados nós temos a oportunidade de resgatar dívidas do passado. Nós temos oportunidade de encontrar desafetos, que é a quem nós fizemos mal, a quem nós prejudicamos. E é só aqui que nós temos oportunidade de cumprir, né? De apagar, de corrigir falhas de quando nós éramos menos esclarecidos, para voltarmos melhor para lá. Então é esse o trabalho que Allan Kardec iniciou, que Carbaré iniciou, e que nós fazemos em conjunto. Nós temos aqui esse crachá. Mas Deus, será que todos tivessem crachá? Porque a gente tem pessoas aqui que nós vemos às vezes há anos, a gente não sabe o nome. Normalmente agora que é tudo tão corrido, termina a palestra, toma o passe, a gente quer ir embora, quer ir para casa logo, quer descansar, quer dormir, quer comer, porque amanhã trabalha. Há 40 anos atrás não era assim, a gente conseguia confraternizar, né, ficar um pouquinho mais tempo, conversar, isso a gente perdeu com o tempo. Isso porque, não sei se vocês sabem, os centros espíritas estão se esvaziando. As pessoas têm medo ou preguiça de sair de casa e se contentam com a internet. Mas sabe qual é o problema com a internet? Falta o convívio pessoal. E aqui que nós trocamos experiências. Às vezes na internet, se a gente não conhece a doutrina, a gente ouve um palestrante maravilhoso, que fala muito bem, carismático. Ele pode estar ensinando conceitos que não são exatamente os conceitos espíritas. É problema? É grave? Não é. Porque todos estão buscando esclarecimento. Mas se nós buscamos, não é? E aqui na Casa Espírita nós buscamos esclarecimento espírita. É importante o contato pessoal. É importante nós aqui entre nós trocarmos ideias, trocarmos dores, trocarmos êxitos, conquistas, porque a gente vai em conjunto, um ajudando ao outro a crescer. Bom,
eu acabei me alongando. Mas o segundo ponto, que completa o primeiro, a quem muito foi dado, muito será pedido. Aí nós lembramos uma passagem de Lucas, que é aquela passagem que haviam 2 funcionários que erraram com o patrão, falharam. Só que um conhecia exatamente como o patrão queria que fizesse e errou. E o outro não conhecia, não sabia como tinha que fazer e errou também. Aquele que conhecia e sabia como que tinha que ser feito, ele vai ser cobrado com mais intensidade do que aquele que não conhecia. Por isso a explicação da frase, a quem muito foi dado, muito será pedido. Aí damos aquele exemplo da criança de 3 anos que quebrou um vaso. A gente vai chegar com muito carinho para aquela criança, explicar que ela deveria ter tomado mais cuidado para não quebrar o vaso e vida que segue. Agora, se fosse um adulto, um marmanjo, que quebrou o vaso com raiva, o que muda? Muda o vaso ou muda a responsabilidade daquele adulto? Ou muda a consciência do que ele fez? E é isso que essa frase nos traz. E aí, nós devemos lembrar o que é que nós recebemos nessa vida. A gente precisa fazer uma reflexão mais detalhada, porque é muita coisa. Pensa assim, nós recebemos inteligência, alguns mais, outros menos. Nós recebemos saúde, e a gente só dá valor quando perde. Nós recebemos condições materiais, e quem se julga pobre, analisa o mundo inteiro. Nós temos mais do que a maior parte dos encarnados nesse mundo. Nós recebemos posições, um é pai, outro é mãe, um é professor, outro é patrão, outro tem alguma influência, por menor que seja. Nós recebemos instrução, aprendemos a ler, aprendemos a entender, aprendemos a optar. E nós recebemos uma coisa que é um tesouro para a gente, que nem todos têm, o esclarecimento. Nós sabemos que a vida não termina no túmulo. Nós sabemos que toda dor tem um significado. Nós conhecemos a lei de causa e efeito. E nós sabemos que Deus não castiga. Nós sabemos que Deus, Ele não exige da gente mais do que nós podemos fazer. Isso é um tesouro para a gente deixar numa estante, para não servir para nada? É isso que nos é cobrado, o que nós fazemos, o que nós recebemos na vida, entendendo que tem muita gente que nem isso tem. E chegamos no terceiro ponto, que complica ainda mais, que é uma frase complicadíssima de entender. Ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lido assim, sem contexto, parece que é a mesma compreensão do plano material. Aquele que tem muito, continua crescendo o que tem, e aquele que tem pouco ainda perde. A gente vê hoje, nesse mundo de finanças, de dólar que sobe e desce, de juros e coisa e tal. Mas a compreensão é diferente. Não é a mesma lei do dinheiro. Ao que muito tem, está se referindo aos bens do espírito. Os bens do espírito, eles só crescem quanto mais se usa. E quando a gente não usa, eles diminuem até morrerem. Por exemplo, quem aprende um idioma, quanto mais utiliza, mais facilidade tem de aprender e de fixar. Quem estuda um idioma e não utiliza, não fala, não coloca em prática, não grava. Quem toca um instrumento, se tocar todos os dias, cada vez mais vai aperfeiçoar. Quem guarda o violão por 10 anos, vai esquecer completamente. Quem exercita o corpo, quanto mais exercita, fica mais forte. E quando para de exercitar, perde tudo. Assim, é com a virtude. Virtude não é troféu que a gente guarda também numa estante. É como a bondade, a solidariedade, o perdão. Adianta você se dizer bom e não fazer nada pelo outro?
Adianta você dizer que perdoa e não perdoa ninguém? É isso que nós precisamos. E o principal, lembrando daquela parábola dos talentos, só para terminar. Vocês lembram daquela palavra, desculpe, é o japonês cruzando com o português, dos talentos? Aquele patrão que entregou vários talentos para os seus funcionários. Talento na época era uma porção de ouro, uma porção muito grande de valor, e também a gente entende, né, simbolicamente, como talento mesmo. Vários deles investiram, aplicaram, cresceu. Mas um deles, com medo, ele enterrou. E quando o patrão voltou, ele todo ávido tirou e devolveu intacto. Ele foi condenado? Não, foi corrigido, o patrão falou. Esse talento enterrado, ele é um talento morto. Ele não serve para nada. E vocês já se tocaram que nós devemos ter talentos enterrados nossos? Imagina aquela pessoa que é muito boa para falar e te utiliza esse dom para trazer alento a ninguém. Aquela pessoa que é muito boa para ouvir e não oferece um ombro para ninguém. Aquela pessoa que tem muito e é mão fechada. Todos nós podemos ter talentos que por covardia, por preguiça, nós deixamos no armário guardado. Juntando tudo isso, qual é o quadro que nós temos para finalizar? Como é que a gente se escolhe se Deus chama todos nós? Primeiro, o chamado é de todos, mas quem escolhe é cada um. E nós precisamos escolher. A fé não se prova na palavra, se prova por atitudes. Nós precisamos refletir se nós só estamos na lábia ou se nós estamos fazendo alguma coisa. E o que nós recebemos não é medalha, é responsabilidade. E o que nós recebemos não pode ficar parado, tem que ficar em movimento. Vocês já ouviram aquela frase que é verdadeira demais? A caridade, o amor em movimento? A caridade que não se movimenta não é caridade, é bravata, é blá blá blá. Então, para finalizar, eu queria deixar 3 perguntas para que vocês respondam no caminho para casa, mentalmente refletindo. A primeira: se alguém que convive comigo todos os dias não conhece nada de espiritismo e se pedirem para ele descrever a gente, ele dirá que nós somos uma pessoa de paz ou que nós somos igual a qualquer outra? O que é que a nossa crença transparece em nossas atitudes? Além do que nós falamos. Por isso eu digo, a gente tem que pensar 10 vezes antes de colocar em público. Eu sou espírita. A pessoa pode falar, nossa, não parece. O que eu recebi de bom nessa vida? Inteligência, saúde, condição material, instrução, esclarecimento. E o que nós fazemos com isso? Não fazemos nada? A gente recebe só para a gente mesmo? E por último, existe algum talento meu enterrado? Existe alguma coisa que eu sei fazer e está guardado no armário? E o que eu preciso fazer para que imediatamente eu tire do armário e comece a usar? O principal, uma frase que eu queria deixar, pelo menos para a gente gravar de hoje. Ninguém precisa ser grande para ser escolhido. Precisa apenas se empenhar no pouco que tem. Muito obrigado.